repercutindo vários assuntos com esse olhar internacional e ainda relembrando que, durante o evento no Rio de Janeiro, o presidente Lula voltou a criticar o deputado Eduardo Bolsonaro e afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não vale o sacrifício dos brasileiros. Vamos ver como foi então esse evento. O que fez o filho do Coisa? O filho do Coisa, que é deputado federal, de forma sem vergonha, deixou a Câmara dos Deputados, foi para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer uma taxação no Brasil para não deixar o pai dele preso. Vocês acham que é correto? Agora nós temos um cara que está traindo o povo brasileiro. Está traindo, não, Trump, taxa, porque estou perseguindo meu pai. Pelo amor de Deus, taxa. Eu vou dizer para vocês, o pai dele não merece o sacrifício do povo brasileiro. Ainda no mesmo evento, Lula voltou a criticar a estadia de Eduardo nos Estados Unidos. Vamos ver. E agora, ele vai com a desfaçatez. Brasil acima de tudo, mas primeiro os Estados Unidos. É uma falta de vergonha, uma falta de caráter, uma falta de patriotismo. Vamos ouvir então os nossos analistas nesta segunda-feira. Henrique Kriegner. A gente observa que há uma sequência de críticas de Lula em relação a Jair Bolsonaro, a Eduardo Bolsonaro, algo que nos faz até lembrar de uma época de campanha eleitoral, quando começa a se atacar o seu adversário ou um eventual candidato. É mais ou menos esse ritmo que já estamos indo para um cenário eleitoral, Henrique? Com certeza, Bruno, com certeza o governo se encontra extremamente enfraquecido, os resultados são os piores possíveis e imagináveis. Não existe apoio à reeleição, nem mesmo em setores que antes eram muito fortes nessa questão da reeleição, só aquele núcleo mais ideológico que tem defendido aí um Lula 4. Então o governo agora vai se agarrar em duas narrativas principais até esse primeiro momento, que uma é aquela da taxação dos super ricos, então dizendo que é uma defesa aos pobres, e a segunda é essa narrativa de defesa da soberania nacional e patriotismo. É interessante a gente ver uma pessoa que foi considerada pela justiça em um determinado momento como responsável por escândalos de corrupção, como o Mensalão, o Petrolão e outros aí que se assomam à sua história, falar de caráter e falar até de patriotismo. Patriotismo não leva um servidor público a roubar dinheiro de ninguém, mas sim de servir da melhor maneira. Então, essa narrativa que Lula tenta colar agora, de dizer que a direita ou todo o campo oposto é um campo maligno, que quer o mal do Brasil e que quer uma subserviência aos Estados Unidos, é uma narrativa muito ignorante. Porque, de fato, o que está acontecendo aqui o Brasil não é um país solitário, apesar de ser soberano, não é solitário no cenário internacional. Precisa saber negociar e precisa lidar com as diferentes opiniões, especialmente dos seus principais parceiros comerciais, como é o caso dos Estados Unidos. Obrigada, Kriegner. Agora a gente chama o Durso para a conversa. A gente tem visto essa fala de Lula muito recorrente porque ele viu que está dando certo com as pesquisas eleitorais. Ele tem se beneficiado dessa narrativa e cresceu na opinião pública, né? Está sendo melhor avaliado. Você acredita, Durso, que ele vai continuar batendo nessa tecla até quando? Esperamos que não muito, né, Márcia? Até porque o Lula tem uma missão, que é resolver o problema e não usar o problema politicamente para achar um inimigo comum, a dizer Trump é o culpado ou Eduardo Bolsonaro são os culpados, ao invés de resolver a questão. Realmente o saldo político até então parece que tem sido muito positivo para o Lula. A população acredita que essa taxação vem em razão de uma influência de Eduardo Bolsonaro e de figuras da política da direita, ao invés de realmente conseguir ver que tem também uma culpa muito grande do presidente Lula em razão da sua participação dos BRICS, das suas manifestações, a ideia de desdolarizar o mundo, que o Trump inclusive deu uma entrevista falando que perder a força do dólar é como perder uma guerra mundial. Então, as suas manifestações como presidente da República do Brasil incomodou muito Trump e todo esse saldo, Trump mais Lula mais Eduardo, que resultou no total dessa taxação, dessa tarifa tão alta.
A questão é que agora parece que a gente já está em período eleitoral e cada um dos lados tenta usar isso politicamente, o que é muito ruim para o Brasil, porque nós estamos na iminência de ter um tarifaço altíssimo que vai prejudicar a todos. Então, eu entendo que não é momento de palanque político, é momento realmente de democracia, é momento de termos uma comunicação um pouco menos ofensiva para termos uma comunicação geopolítica externa para chegar num acordo com relação às tarifas e não simplesmente ter um saldo positivo politicamente para o ano que vem. Obrigada pelas análises.